Todo ser humano chega em um momento da sua vida em que ele quer desistir de tudo. Você já passou por isso? Hoje eu vou te entregar 5 coisas que você tem que desistir. E a última delas realmente é a melhor. Olá, Vanilca Massari aqui com você. Um dos maiores sonhos do ser humano é a casa própria. No ano de 1995, eu acabei tendo que vender a minha casa própria porque eu estava vivendo um momento de muitas dificuldades no comércio que eu havia aberto. Eu tive que vender para pagar as minhas dívidas. E depois, passado algum tempo, eu consegui comprar novamente uma casa própria. E em dado momento da minha vida, eu estava vivendo uma turbulência muito grande, estava cheio de dívidas, estava com o meu nome protegido. Você já teve o nome protegido? Isso mesmo, no SPC Serada, protegido de você mesmo, para que você não faça mais dívidas. Eu estava com o nome sujo, como as pessoas dizem. Eu estava com parcelas da minha casa financiada em atraso e neste momento eu pensei em desistir de tudo. Depois eu conto para você como eu fiz quando eu cheguei nesse momento de desistência. Hoje nós vamos falar sobre essas 5 coisas que você deve desistir. E a primeira delas que você deve desistir é da ideia de que você não tem controle sobre a sua própria vida. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso. Ele é uma comédia que realmente mostra o que seria de nós se Deus entregasse todo o controle para nós. E no filme tem uma frase muito interessante onde uma conversa com Deus e o ator ali, o próprio Deus diz para ele: vocês muitas vezes oram para que eu faça milagres, mas na verdade vocês não sabem que vocês têm o poder. Se você quer um milagre, seja o milagre. A ideia que você deve desistir é que você é uma vítima das circunstâncias que estão te acontecendo. Você deve desistir dessa ideia que você não está no controle. Muitas pessoas estão sim de joelhos pedindo a Deus: Deus, eu quero um milagre. Todas as manhãs Deus está falando para você: o maior milagre eu já te entreguei, que é a vida, que é a liberdade de você controlar as coisas, de você decidir o que você vai fazer com a sua vida. Então, se você é uma pessoa que vive de forma vitimista, pensando: olha, eu sou uma vítima das coisas que me acontecem, desista dessa ideia hoje e comece a pensar todas as manhãs: eu estou no controle da minha vida e eu posso levar a minha vida para o caminho que eu quiser de fato. A segunda coisa que você deve desistir é da ideia que você é incapaz. Muitas vezes as pessoas elas começam com este sentimento de inferioridade, de uma baixa autoestima, e você tem que vencer essa ideia. Você tem dons, você tem talentos, existem coisas que somente você pode fazer. Então você precisa começar a confiar mais em você mesmo, olhar todas as manhãs no espelho e dizer para você mesmo: eu sou capaz, todas as coisas estão no meu poder e na minha decisão em minhas mãos. Então você precisa desistir dessa ideia que você é incapaz. E aí, está gostando desse conteúdo? Olha, a última coisa que você deve desistir é a melhor, fique comigo. Mas já vá aproveitando, deixando o seu like, deixando o seu joinha, se inscreva no nosso canal também, porque sempre tem bons conteúdos que podem realmente, de fato, ajudar você. Tem uma pessoa aqui assistindo e ela não deixou o like. Me ajudaria tanto se deixasse o like. A terceira coisa que você deve desistir é desistir de dar desculpas. Desculpas só perpetuam a sua mediocridade. Muitas vezes as pessoas estão dando desculpa: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Pare de dar desculpas para você mesmo. As desculpas não vão te levar a realmente lugar nenhum. Há um tempo atrás eu participei de uma palestra de um homem chamado Marcos Rossi. Pesquisa aí sobre ele. Ele não tem os braços, não tem as pernas, e ele é um homem de muitas realizações. Ele é advogado, pratica vários esportes, inclusive surf, participa de uma atividade em um grande banco como consultor de negócios. Pesquisa daí. E inclusive
inclusive ele diz isso aí: pare de dar desculpas. Qual é a desculpa que você tem para dar quando você vê a vida de uma pessoa como essa que tem muitos resultados? Então, se você quiser passar a sua vida dando desculpas, você vai chegar lá na sua velhice e vai olhar para trás e vai dizer: por que eu não parei de dar tantas desculpas para mim mesmo? Então, comece com atitude. Todas as vezes que eu converso com pessoas e eu começo a conversar, eu ouço muitas desculpas. O ser humano é expert em dar desculpas. Olha, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. A quarta coisa que você deve desistir é desistir da ideia de que isso é impossível. Se você quer empreender, se você quer sair desse emprego, começar o seu próprio negócio e você já olhar que é difícil, que é impossível, desista dessa ideia hoje. O livro de Marcos, se eu não me engano, o capítulo... esqueci o capítulo. Diz assim: tudo é possível àquele que crê. Sabe quem fala isso aí? É o próprio Jesus. Ele diz: tudo é possível para aquele que crê. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo que tudo é possível. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele também fala sobre isso: que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você tem fé, se você acredita em você mesmo, se você está cheio de energia, você tem que desistir dessa ideia que as coisas são impossíveis. Imagine o que seria de nós se os grandes inventores, como o Santos Dumont, que começou a implementar a ideia do avião, fosse pessoa que falava: é impossível levar o avião, uma coisa tão pesada como essa, nas alturas. O que seria da humanidade? Nós não teríamos essas grandes invenções, nós não teríamos a lâmpada criada por Thomas Edison se ele tivesse simplesmente falado: como é que eu vou colocar um filamento para ficar aceso por tanto tempo? Então, não existe nada impossível. Muitas vezes os impossíveis são as coisas que nós mesmos criamos, são as mentiras que nós decidimos acreditar. Você vai olhar para trás e você vai dizer: eu realizei grandes coisas porque eu tomei a decisão de vencer essa crença do impossível. Então, desista dessa ideia agora. Meu sonho de infância é que as pessoas que assistem os vídeos começassem a dar like, rapaz. Você vê, rapaz, às vezes você vê 500 pessoas assistem um vídeo, mas não deixa o like. Deixa o like aí, ajuda eu. A quinta coisa que você deve desistir é desistir do medo de fracassar. Se você quiser implementar qualquer coisa nova na sua vida, mas já entrar com medo de fracassar, isso realmente vai dar errado. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Sabe quem disse isso? Jó, que ele tinha medo de perder, de fracassar, de ficar doente, e foi exatamente essas coisas que aconteceram com ele. Então, se você tiver medo de alguma coisa, você vai atrair essa coisa. Então, troque esse medo pela fé, troque esse medo por uma motivação todas as manhãs, troque esse medo pela leitura de um livro e você avance sempre. Mas Vanil, mesmo assim eu estou com medo. Vai com medo mesmo. O medo faz muitas vezes com que a gente enxergue fantasmas. Lembra dos discípulos quando eles estavam lá naquele barco e Jesus veio caminhando sobre as águas? A primeira coisa que eles fizeram foi ter medo, e quando eles tiveram medo, eles viram um fantasma. Quando você tem medo, você começa a enxergar coisas que não existem na sua história de vida. Então, desista hoje do medo. Então fala pra mim, você só tem uma vida, então pra que ficar com medo de arriscar? A vida passa muito rápido. Eu prefiro terminar a minha vida olhando para trás e dizendo: olha, eu errei em muitas coisas que eu fiz, do que ficar lamentando pelas coisas que eu não fiz. Não existe esse tal de fracasso. O que existe é resultado. Quando você acerta, você ganha, e quando você erra, você aprende. Então só existe resultado. Isso você precisa guardar. Então, voltando à história do ano de 2009, quando eu estava passando por aquela grande dificuldade, endividado, com a minha casa quase indo para leilão, então eu desisti? Não. Sabe o que eu fiz? Esse ano estava acontecendo no Brasil a tal da gripe suína, e eu sabia que as pessoas precisavam utilizar máscaras na época.
como hoje. E o que eu fiz? Eu moro a 100 quilômetros da capital de São Paulo. Eu consegui um lugar que fornecia máscaras e eu fui até São Paulo, nos lugares de grandes aglomerações. Eu coloquei um jaleco branco, eu comprei as máscaras e eu comecei a gritar ali no meio da multidão: olha, tenho máscara, você não vai entrar no meio dessa galera aí sem máscara. E sabe o que aconteceu? Eu vendi absurdo e eu passei a voltar para lá todos os dias e chegou dias que eu tinha mais de 1000% de lucros nas vendas daquelas máscaras. Sabe o que eu fiz? Eu paguei minhas contas, eu honrei meus compromissos. Tem um momento da nossa vida que nós não podemos desistir de nós mesmos, desistir da nossa vida. Nós temos que acreditar em nós e nós temos que tomar uma decisão. Se o barco está afundando, não é hora de entrar em depressão, se lamentar, chorar. Se o barco está afundando, você tem que ter coragem e você tem que partir para a luta. Sai que é sua, Brasil! Deixa aí o seu like, comenta aí embaixo qual é as coisas que você mais gostou nesse vídeo e que realmente você precisa desistir delas hoje. Comenta aí, qual é a coisa que você precisa desistir dela hoje. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.